bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês que estão aí nos assistindo. Está começando o Véu Rasgado Podcast. Nesse programa, então, onde nós trazemos nossos convidados para contarem os seus testemunhos. Eu creio que nessa noite será mais um testemunho que irá edificar a sua vida, que irá edificar a sua casa. Eu me chamo Alexandre e ao meu lado está a minha esposa e ela já tem uma grande novidade para contar para vocês nesse segundo episódio. Oi pessoal, então eu sou a Tice e eu tenho uma novidade já para contar para vocês, que é o nosso novo patrocinador, que é a Sorri Fácil. E eles já deram de presente para vocês que estão assistindo 10% de desconto em todos os tratamentos dentários. Assim, o pessoal, eles têm que vocês imaginar recepção, atendimento especializado, cirurgia e detalhe, você não precisa nem sair da clínica para fazer o seu raio-x. Tudo você faz lá. E assim, ó, o pessoal é muito querido, vale muito a pena. Você que precisa fazer qualquer tratamento dentário, conhece alguém, indica eles. E se você falar que você veio através desse podcast do Véu Rasgado, já garante seus 10% de desconto. É isso aí, então nesse segundo episódio vocês já estão adquirindo um brinde, um presente da Sorri Fácil, e eu não posso deixar então de agradecer aos nossos outros patrocinadores, El Peralta Barbearia, vocês que estão precisando de um corte de cabelo, renovar o seu visual, está procurando um ambiente agradável, chama o pessoal da El Peralta, nós vamos deixar o contato deles na descrição. Também está conosco a Harmonize Persianas, vocês que querem decorar o seu ambiente, deixar ele mais aconchegante, querem proteger ele do sol. Fala com o pessoal da Harmonize, eles vão saber indicar a cortina certa, a persiana certa para o seu ambiente e também Lotéricas São Geraldo. Você que procura agilidade, confiança, segurança, chama o pessoal, vá até eles lá na Rua do Comércio, próximo à Fidene. E então vamos agora apresentar os nossos convidados, nossos irmãos em Cristo, irmãos que eu tenho muito carinho por ter conhecido e sempre agradeço a Deus pela vida de vocês e pelo projeto que Deus tem sobre a vida de vocês. Então, se apresentem para nós, contem para nós como começou a trajetória de vocês com o Senhor. Se vocês conheceram Cristo através de alguma pessoa, se foi através da vida dos seus pais, que já vem de um lar cristão, ou se foi uma circunstância que aconteceu na vida de vocês que acabou levando vocês a conhecer a Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade e esse privilégio de estar juntamente com os irmãos nessa noite, né? E nesse dia, nessa tarde, que nem onde a programação vai passar para os nossos irmãos que vão acompanhar. Eu me chamo Matheus de Moura, moramos em Vitória das Missões e pertencemos à Igreja Pentecostal Última Chamada. Boa noite a todos então, ou bom dia, ou boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Também agradecer pelo convite, estamos felizes de estarmos aqui para dividir um pouquinho da nossa história com você que vai nos assistir. Meu nome é Márcia Rosalindo Nascimento, como o meu esposo falou, a gente pertence à Igreja Pentecostal Última Chamada, residimos em Vitória das Missões, esquina Moura, e congregamos na congregação do Batalhão, que é uma congregação que temos ali pertinho da nossa casa. A minha história com Deus vem lá de berço praticamente. Eu tinha uma doença chamada míngua, uma doença que não é muito conhecida, mas que antigamente existia bastante, e eu tive essa doença, eu era bebê, e os meus pais procuraram os médicos e não conseguiram resultado nenhum, e então não sei como que foi indicado para eles uma igreja, né? Então eles lá fizeram um voto com Deus, eu creio, e se Deus me curasse, eles iam para a igreja. Então eu fui curada e meus pais foram para a igreja. Eu era bebê, acho que eu tinha, pela foto que eu tenho sentada em cima de uma gaita lá, 1 ano e pouquinho já. Então Deus já começou a trabalhar na minha vida ali, né? Na verdade, foi nessa circunstância, dessa enfermidade que... foi nessa circunstância que eles vieram para a igreja. Então, naquele tempo, a igreja Só o Senhor é Deus, que era a igreja da Arca, que falava antigamente, né? Era pertinho da nossa casa, e eles foram para essa igreja.
E meu pai ficou a vida inteira lá. Ele é pastor jubilado hoje, com 50 anos de ministério. É jubilado na Igreja São Senhor Deus. E eu me lembro que desde pequenininha minha irmã já cantava. Eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha 3 anos. Eu já regia o coral das crianças, já abria culto, já cantava no da harpa, já orava. Tenho vagas lembranças desse tempo de criança que a gente já deu os primeiros passos dentro da igreja, né? Como sendo filha de pastor, nós tínhamos que, então, dar o exemplo e seguir. E eu lembro que tenho várias lembranças que na hora da oração a mãe dizia, tem que ficar com os olhos fechados, não pode abrir os olhos. Nós apertávamos os olhos na hora da oração. E já nos criamos aquele ambiente pentecostal de batismo com o Espírito Santo, de línguas estranhas, de oração, de jejum, de oração pela madrugada. Enfim, e foi ali que iniciou a minha vida com Deus. Muitos anos mais tarde, depois, infelizmente meus pais vieram a se separar. E eu fui embora com a minha mãe, e a gente passou muito tempo sem ver o meu pai, e a gente foi pro mundo. Daí só assim, então, fui conhecer o mundo, né? Ficamos muitos anos afastados, e depois, muito tempo depois, muitos anos depois, acho que dos meus 10 aos 30, eu fiquei fora da igreja. Foi um bom tempo. Aí voltei pra igreja, e quando voltei pra igreja, que voltamos morar em Erechim, que é a minha cidade natal. Sim. Eu sou nascida e criada lá. Quando voltamos para Erechim, toda a minha família já estava na Assembleia de Deus. Não sei por que motivo, mas eles já estavam todos lá na Assembleia de Deus daí. Então, quando eu voltei para Erechim, eu voltei para a Assembleia de Deus junto com a minha família. Mas você morava em Juí? Morava em Cruz Alta. Em Cruz Alta. Morava em Cruz Alta com a minha E daí mãe. lá que começou esse ministério, ou que começou tua caminhada com Deus? Que tua família morava lá? Não, nós morávamos em Cruz Alta, eu estava no mundo, né? Tava no mundo. Tava no mundo, fiquei todos esses anos no mundo, morando em Cruz Alta. E daí deu uma circunstância para você... Voltamos para Erechim. Junto Entendi. da família da minha mãe, e daí todos já estavam na Assembleia de Deus. Então, voltei para a Assembleia de Deus, né? Voltamos para a Assembleia de Deus, eu fiquei muitos anos ali. E por circunstâncias particulares, a gente acabou vindo embora de novo, e eu vim para Ijuí. Vindo para Ijuí, daí saí da igreja de novo, saí da Assembleia de Deus de novo, fiquei muito tempo afastada de novo dos caminhos do Senhor, mas sempre eu tinha aquele temor no meu coração, sabe? Aquele medo, aquela culpa. Eu lembro que eu chegava extremamente bêbada dos bailes e aquela voz falava no meu ouvido, tipo, o que tu tá fazendo? Se tu sabe que não é isso que eu quero pra ti, sabe? Sim. E eu, no outro dia de ressaca, pedia perdão pra Deus e dizia pra mim mesmo, não vou fazer de novo. Mas como a carne é fraca, e a gente distante do Senhor, a gente não tem força. Sim. Lá tava eu no outro dia, bebendo, dançando de novo e fazendo todas as coisas que entristeciam o Espírito Santo. E passei anos da minha vida assim. Foi então que eu conheci o Mateus, ele com os pais evangélicos de berço, né? Mas nunca aceitou Jesus, nunca foi crente até então. E eu desviada, e eu sempre falava das coisas de Deus para ele. E eu me lembro que muitos anos atrás, lá na igreja São Senhor Deus, eles pregavam que Jesus ia voltar no ano de 2000. Aquele tempo que isso é uma profecia que Jesus ia voltar no ano de 2000. Sim. E eu lembro que muitos e muitos anos eu fiz isso. Eu podia estar numa festa, numa orgia, eu podia estar num baile, podia estar qualquer lugar que fosse, não importava o ambiente que eu estivesse, numa festa de virada, eu corria pro banheiro, dobrava meu joelho e orar. E dizer para Jesus, perdoa, se tu vir nessa virada, eu não quero ficar. Porque eu conheço a verdade. E eu sei que eu tô aqui, mas eu tô errada. Então, se o Senhor puder me perdoar hoje, se o Senhor vir, puder me levar, ter misericórdia de mim, não deixa eu ficar aqui. Mas aqueles flash de temor era momentâneo. Sim. Eu tinha medo, mas daí eu fazia aquela oração lá no banheiro, daí soltava os rojão, o pessoal gritava. E quando passava 10 minutos depois da virada, eu voltava pro salão de festa e amanhecia bebendo e fazendo festa. Aquilo era momentâneo. Eu tinha aquele temor ali do momento, mas depois quando eu via, Jesus não voltou. E daí eu amanhecia festando de novo. Era uma coisa que eu tinha vontade, mas não tinha força. Não tinha força para conseguir parar.
E Em nenhum momento ele te esqueceu, né? Não. Em nenhum momento ele deixou de ti. Aquela voz que tu falava, que ele te falava e dizia. Nunca. O Senhor, ele nunca nos abandona, independente do que a gente faz, né? ele, desde pequeno, né, um chamado. Eu tinha um chamado. E tu sabia desse Sabia chamado? desse chamado, sabia que eu estava errado, sabia que a culpa era minha. Né? Tu acabava se culpando se sempre. culpando, fazia, se culpava. O temor, né? Minha consciência acusava, meu coração não ficava em paz, mas outro dia acabava fazendo de novo. Cada pós-baile que eu comecei de ressaca, com dor de cabeça e mal e sem R$1 no bolso, a gente dizia, não vou fazer mais, mas daqui a pouco estava de novo. Às vezes trabalhava de dia para comprar ingresso para sair de noite. Nossa. E era assim que bebia todos os dias, de segunda a segunda, não é que era bêbada, tomava porre, mas bebia todos os dias, tipo, uma jantinha contigo era um motivo para beber, um futebol era um motivo para beber, uma voltinha no centro era um motivo para beber, e sempre bebia muito, porque quando nós estamos na presença do Senhor, tem uma palavra que diz, quem está limpo, santifique-se mais, e o que está sujo, suje-se mais. E é assim mesmo que acontece na nossa vida. Se você está na igreja, se você tem o Espírito Santo, se você está na presença de Deus, tu quer cada vez mais orar, jejuar, santificar e ter dons, fazer a vontade de Deus e trabalhar para Deus e ganhar almas. É o que a gente está vivendo agora. Mas quando tu tá no mundo, Tu não quer nada, tu se suja mesmo. Aí tu faz tudo mais um pouco e tu quer experimentar tudo, tu quer fazer tudo. Tu tem é um demônio, eu acho, que a gente tem dentro da gente, porque isso não é humano, que não se sacia nunca. Sim, e quando a gente tá, vamos dizer assim, no mundo, né, a gente faz essas adversidades, eu também passei por um pouco dessa história, parece que a gente não se sente envergonhado de buscar a presença do Senhor, né? Mas é nesse momento em que, na verdade, a gente tem que buscar, porque Ele veio para os pecadores, Ele veio para a remissão dos pecados, né? Então, a gente teria que ter o caminho inverso. Aí que nós temos que buscar, porque sair do mundo a gente não sai pelas nossas forças. Não. É verdade. Só a partir do momento que a gente realmente se entrega ao Espírito Santo, que daí parece que facilita as coisas, né? Porque daí a gente começa a ver o mover de Deus sobre as nossas vidas, o agir dele. E aí sim, nesse momento que a gente consegue ser libertos, né? Do mundo, das adversidades que a gente fazia, dos pecados, né? Então é através do Espírito Santo que as nossas vidas são moldadas, né? Se a gente dá lugar, né? Porque Exatamente. a gente não pode ficar anos na igreja e não ser liberto. Isso é verdade. Né? Ser crente hoje, amanhã tá lá no mundo de novo. Então é bem complicado. Tem que ser de corpo, alma e espírito. Tem que ser colocar fé, colocar o coração, fazer propósito com Deus, renovar as alianças e perseverar sempre. Porque a palavra diz que aquele que está em pé, cuide para não cair. Para não cair. Então hoje, qualquer um de nós que podemos cair. Exatamente. Hoje eu estou na presença do Senhor, mas amanhã não sei. O dia de amanhã não pertence a mim. O que eu tenho que fazer é pedir força para Deus todo dia, pedir graça para vencer. E por isso que tem aquela palavra que se cumpre na nossa vida, que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. É verdade. Né? E por ela se renovar todas as manhãs, nós estamos aqui. Isso aí. É verdade. Né? Então, é assim que acontece. Então, voltando lá, e eu me lembro que eu orava, mesmo estando desviada, eu ganhava almas para Jesus, mesmo estando desviada. 2 pessoas que eu cuidei, que eu trabalhava, que eu cuidei até o último dia da morte, e o Espírito Santo falava comigo, tu conhece a verdade, tu não vai falar nada para ela, vai deixar ela morrer. E eu dizia, Jesus, mas olha eu, quem sou eu? Né? Eu não posso, eu não estou vivendo. Como é que eu vou pregar para ela o que eu não estou vivendo? Como é que eu vou falar para ela o que eu não estou obedecendo? Como é que eu vou falar para ela o que eu não estou seguindo? Né? Como é que eu vou dizer para ela que eu acredito se eu não estou praticando? Sim. Aquilo Que exemplo que eu acredito? estou dando. Que exemplo que eu vou dar? Mas ele dizia, só prega a salvação. Não vai pregar outra coisa. É a salvação. Que eu tenho um lugar preparado, que tem uma vida após aqui, que ela é especial, que eu amo ela, e pede se ela quer me aceitar. É só isso que tu tem que fazer. No momento agora, não é a tua vida, é a dela. Exatamente. Né? E era a alma daquela pessoa que estava deitada ali morrendo, que era importante. Então eu resisti até o fim, mas tem uma hora que tu tem que fazer. Sim. Quando o Espírito Santo ordena, você obedece ou você obedece. Quem conhece a voz do Espírito Santo, né? Então eu pregava para a pessoa ali no leito. Teve uma senhora que eu passei a noite toda com ela e eu fiquei do lado da cama, de mão dada, orando. Eu fiz o convite, ela aceitou Jesus por volta de 3h30 da manhã. E eu saí de lá às 8 horas da manhã para tomar um banho e retornar. E quando eu saí de lá, Deus recolheu.
E eu tenho certeza que ela foi pro céu, mesmo sendo Amém. De outra religião a vida inteira, Sim. mesmo crendo em outros deuses a vida inteira, mesmo acreditando em Deus a vida inteira. Acreditava em Deus, mas tinha vários deuses, Entendi. né? Mas ali ela aceitou Jesus. Mas ali O ela aceitou, arrependimento do teve o coração. arrependimento, né? Eu creio que Deus salvou. E assim aconteceu muitas vezes, eu desviada. Eu lembro que quando nós chegava do baile, nós amanhecido, muitas vezes aconteceu isso comigo com o Mateus, eu via quando os demônios entravam no quarto, via com os olhos abertos. Nossa, às vezes visão isso- aberta mesmo. Exato. Às vezes em sonho ou às vezes com os olhos abertos. Eram pequenininhos, eram pequenininhos assim. E eles entravam no quarto, vários pulando. Eles pulavam muito rápido, era muito ágil aqueles bichinhos. E subiam em cima da cama, ou eles tentavam me enforcar, ou eles tentavam enforcar o Mateus. Ou eles tocavam numa parte do meu corpo, amortecia todo o meu corpo. Uma guerra espiritual ali. Eu ficava sem voz, Sim. não conseguia Ela- acordar o Mateus para Uhum. pedir socorro, para dizer me ajuda. Aí o meu subconsciente, não era nem o consciente, porque o consciente já... e eu me lembrava de uma frase que minha mãe me dizia: quando tu sentir o inimigo perto de ti, clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Sempre Jesus. eu me criei Aham. ouvindo isso. Clama o sangue de Jesus. É isso aí. Que bata e retirada. Que o sangue de Jesus tem poder. Tu clama o sangue de Aham. Jesus. Ela sempre me dizia E isso. quando E eu gravei isso na minha cabeça. Quando a gente tem essa uma paralisia do sono, É. que dizem, né? A gente não consegue falar, mas o nosso subconsciente, começa, né? ele fica clamando, né? É. Sai em nome de Jesus, Jesus. sai daqui em nome de Mesmo Jesus. que a voz fale, né? Mesmo, A gente- porque às vezes não sai, né? Já tive essas experiências É. também. Tu não consegue se tu não mexer, não consegue. consegue falar, não consegue abrir os olhos. Eu tive uma experiência que eu tava sendo enforcado Uhum. também e os meus braços ficaram abertos e eu não tinha força pra nada. Só que no meu subconsciente eu também ficava clamando É. o nome de Jesus. Até que parou, né? E muitas vezes isso aconteceu e eu, lá no meu pensamento, eu clamava o sangue de Jesus. Uhum. E eu bêbada, amanhecida, desviada, e Deus ouvia. Ele é maravilhoso, né? É a misericórdia Ele do Senhor, cuida- ela é grandiosa. Ele cuida de nós. Ele não olha Ele não olha como nós olhamos. É. Ele tem um olhar de amor, de perdão, e ele sempre está disposto a nos ajudar. Porque ele nunca vira as costas, ele nunca se afasta, ele sempre está presente. Ele está sempre de braços abertos, na verdade. Ele não muda. Nós que mudamos, nós que se afastamos, nós que vamos para o caminho errado, nós que perdemos a fé, a confiança, mas o nosso Deus, ele sempre está ali. Desde que a gente nasce até o último dia que ele permitir que a gente fique, ele está disposto sempre a salvar, É verdade. né? E ele sempre olha com um olhar de amor. Não é como o nosso olhar, às vezes, julgador, Uhum. um olhar condenador. A gente olha por fora, não olha o exterior, né? Não olha o coração. E Deus conhece nosso coração. E ele sabe, mais importante do que isso, ele sabe o dia de amanhã. Sabe de Então ele já sabia que agora a gente ia estar aqui, aí. Exatamente. que tudo isso ia acontecer, que a gente, né? Ele sabia de tudo Essa- isso. Coisas que a gente não sabe, nosso Deus sabe. Eu acabei lembrando uma passagem que diz que quando Pedro ele nega a Jesus 3 vezes, se eu não me engano é em Lucas, o único livro que relata, que diz assim que os olhos do Senhor, eles se cruzam com os olhos de Pedro, e os olhos do Senhor eram como olhos de amor. Então Pedro tinha acabado de negar, Jesus. e Jesus olha para ele como um amigo, com olhos de amor, dizendo: Pedro, eu te conheço, eu sei da tua história, Sim. e mesmo que tu tenha me negado, eu ainda tenho um propósito para tua vida e eu ainda te amo E eu conheço o coração. e eu conheço teu coração. Então é exatamente quando você estava falando ali, eu estava lembrando dessa passagem, é exatamente isso, né? E é o que acontecia. Muitas vezes eu repreendia o demônio, vendo, dormindo ou sonhando ou acordada. Muitas vezes ele entrava no nosso quarto, puxar as cobertas, Era soprar, fisicamente mesmo. puxar a coberta, soprar no ouvido, falar no ouvido, enforcar ou tentar sufocar ou pular em cima da gente várias vezes. Não sei se o Mateus se lembra, ele já sentiu alguma vez, ele viu. Se ele já compartilhou, eu não me lembro se eu contava pra ele também via, eu também sentia, mas muitas vezes eu tive que repreender. Porque cada vez que a gente chegava nesse estado em casa, ele entrava. Ele tinha passagem livre na minha casa. Então ele entrava, ele ia na cama, Ele ele tinha uma subia no brecha, quarto, né? ele tentava fazer o que ele queria. Mas mesmo nós, fora dos caminhos do Senhor, ele não podia tocar. Ele podia ir até ali, porque era ali onde Deus permitia. Sim, Pra dizer, agora tu vê, agora tu sente,
O que tu vai fazer agora? Vai clamar por mim? Porque eu que tenho o poder de te livrar, de te abençoar, de repreender. Exatamente. Sozinha você não vai conseguir. Então Deus permitia sempre aquilo que acontecesse para mim me lembrar. Não, mas tem um Deus. O sangue de Jesus tem poder. Ele pode me ajudar. Porque nessas horas, tem muitas horas da nossa vida que você fica num beco sem saída, você não vê uma luz no fim do túnel. E o ser humano, ele espera que isso aconteça. Muitas pessoas, mesmo conhecendo o Senhor, mas ele espera você não ter mais por onde correr para ir se voltar para Deus. Porque você procura em tantos lugares, mas esquece de olhar para cima. Procura na direita, na esquerda, na frente, E ele tá atrás. ali batendo na porta sempre, E ele né? tá ali. E a gente esquece que o nosso socorro vem de cima. Ele esquece que é só nós clamar, é só nós conversar, é só nós pedir, né? Então, isso acontecia várias e várias vezes. E eu lembro que o Senhor Jesus sempre repreendeu. E eu lembro que uma vez uma amiga minha me ligou, dizendo que a filha estava queimando de febre, muito mal, tinha ido várias vezes pro médico. E estava fazendo tratamento e não melhorava. Febre. E ela orou. E ela me ligou e disse, Márcia, eu quero que tu ore pela minha filha. Daí eu falei, a minha amiga lá de Erechim, eu falei, Tata, mas eu não posso orar pela tua filha. Tu sabe a vida que eu tô vivendo agora. Como é que eu vou orar pela tua filha? Deus não vai nem ouvir minha oração. Eu não posso orar. Falei pra ela, e me recusei várias vezes de orar. Ela disse, não, eu quero que tu ore, porque eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Daí, com a insistência dela, de tanto que ela insistiu, eu orei. Mas como a causa era justa, né, era por uma criança, e certo, naquele momento eu me voltei para Deus, de coração, e Ele ouviu minha oração e curou aquela criança. Nossa. E eu fiquei apavorada com aquilo. Pensou assim, como eu, né? Como assim, Deus? Como assim? Eu orei. Aham. Não, claro, não porque eu orei, que quem curou foi Deus, que Foi Ele tem Ele. poder, mas através Sim. da minha oração, Foi e da eu... tua fé. Como assim? Né? Muitas vezes a gente pensa que Deus não ouve a oração nossa, né? Mas Deus, todos os momentos, Ele tá anotando. Mas é como tu cada falou, a gente oração. se sente indigna. E a gente tá indigno mesmo. Mas na hora que tu se volta pra Deus, Ele se volta pra nós também. É verdade. Exatamente. Então, e ela fala até hoje disso, o bebezinho, a menininha foi curada. Então, eu já vinha... Deus já vinha trabalhando de várias maneiras na minha vida e nós no mundo. Então, nós chegamos no ápice de tudo quando simplesmente eu, tomando comprimido, apareci grávida. Com 35 anos eu apareci grávida. Apareci não, né? Fiquei grávida. Não aparece grávida. Uma gravidez indesejada, porque o que nós queríamos era curtir a vida. Nós queríamos festa, não queria uma criança para cuidar. A gente conversava que um dia ia ter um filho, mas Sim. era um dia, Sim. né? Era uma gravidez indesejada. E quando eu descobri que estava grávida, eu entrei em parafuso. Eu só chorava. Eu dizia, meu Deus, o que eu vou fazer grávida agora? Primeiro é que eu vou ter que parar de trabalhar. Eu trabalhava em 3 empregos. Nossa. Vou ter que parar de trabalhar. Vou ter que parar de usar salto alto. Olha a minha cabeça. As minhas roupas que eu uso eu não vou poder usar mais, porque não vai me entrar. Eu vou engordar. Como é que eu vou tomar minha cervejinha agora? E era isso que eu pensava. Só pensava em mim. Entendi. Sabe? Só pensava nos meus prazeres da carne, nos meus desejos. Não pensava que era uma vida se gerando ali dentro de mim. Mas como tudo tem um propósito, tem um porquê, e Deus sabe de todas as coisas, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, a Helena veio para nos transformar. E tem uma frase que a gente sempre diz, não é bíblico, não está na Bíblia, que quem não vem pelo amor vem pela dor. Não é bíblico, mas se cumpriu na nossa vida. Nós viemos pela dor. Não foi pelo amor. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo, mesmo sendo conhecedor, mesmo já tendo no passado intimidade com Deus, eu creio que nós não ia voltar para a igreja. Nós ia morrer e perder a salvação. Se não tivesse aparecido a Helena, né? Não tivesse surgido em nossas vidas. Então, quando eu peguei o teste de gravidez positivo e fiz a primeira ecografia que eu vi, o nenê, não sabia o que era ainda, eu falei que eu não ia mais beber. Então, né, que eu tinha um serzinho dentro de mim e eu não ia fazer isso com meu filho ou minha filha, né? Então, eu, a partir daquele momento, falei que nunca mais ia pôr bebida de álcool na minha boca, seja qual fosse. E o Matheus falou que ia beber até o neném nascer, isso? Esse era o propósito de vocês.
Aí depois ele disse que ia ficar 1 ano então sem beber. Depois ele ia voltar a beber. Delírios, que a gente não ia cumprir nenhum desses. Ia mudando os propósitos. Ia mudando. Ia Era um prorrogando, propósito, né? ele me prometia pra mim, né? Então eu vou ficar 1 ano então sem beber, depois eu volto a beber, beleza. Depois você bebe sem álcool. Aí a gente parou de beber, eu parei de beber e daí ia nas festas, nas jantas, nos churrascos, nos futebol e todo mundo bebendo e eu com aquela vontade, vou tomar sem álcool. Uhum. Mas aquilo foi pior, porque Sim. eu tomava uma sem álcool, eu tinha vontade de tomar 1000 com Tomar. álcool daí. Isso é uma ilusão, na verdade. É um Como se caminho. atiçasse mais a vontade. Atiçasse mais à vontade. E aquilo era horrível. E eu não me matava à vontade. Daí eu falei, não vou tomar nada então. Pronto. Daí cortei tudo. Quando eu fiz a morfológica, com 24 semanas, descobri que a Helena era cardiopata. Ela tinha hipoplasia do ventríloco esquerdo. Então ela tinha só metade do coração, mal formado ainda. Quando a gente teve essa notícia horrível, eu lembrei do Senhor. Lembrei que tem um Deus lá em cima. Eu lembrei de tudo que eu já tinha feito até ali, né? E lembrei que, quem sabe, no passado me deu várias oportunidades de eu voltar. E eu não quis. E eu tinha várias profecias na minha vida que Deus ia tocar naquilo que eu mais amava. Porque cada pouco, a minha sogra, Deus é amor, cada pouco eu ia na igreja pra visitar com ela. E várias pessoas iam me falar que Deus ia tocar naquilo que eu mais amava. E eu tenho uma filha que mora em Erechim. E ela era motorista, viajava. Passava só na estrada. E eu tinha muito medo. Muito medo dela. Então, cada vez que eu recebia uma mensagem dela que o telefone tocava, eu pensava, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a Angélica. Já ficava apreensiva. Então, eu mesmo afastada, mas eu sempre estava orando. Deus, não permita, não faça isso, não toca na minha filha. Permita que eu volte, mas não através da vida dela, né? Eu sempre pedia. Mas eu achava que era ela, né? Mas era a Helena. Então, quando a gente descobriu esse problema, o médico disse que era para mim aproveitar ela na barriga. Porque assim que ela nascesse e respirasse, ela ia morrer. Nossa. Uma única veia que ela tinha ia estourar. E ela ia entrar óbito assim que nascesse. Que não tinha chance para ela. Então que nós aproveitássemos na barriga. E foi isso que a gente fez. Que choque. Mas daí a gente conversou, eu e ele. Eu falei, vamos pra igreja. A gente tem que ir pra igreja. Nosso socorro tá lá. A única solução é Jesus. Não tem outra coisa que a gente pode fazer. Vamos pra igreja. Então nós conversamos e começamos a visitar várias igrejas aqui em Juí. Cada dia nós íamos numa. Muitas igrejas a gente visitou, né? Eu queria voltar para a Assembleia de Deus, que era uma igreja que eu já conhecia, né? Gosto muito desse ministério. E queria voltar para lá. Mas Deus nos chamou em outro lugar. Mateus gostou da igreja Caminho Novo, então, no bairro Luiz Folhato. E o pastor Mairês recebeu nós de braços abertos. E nos ajudou, nos apoiou, nos abraçou, nos amou no momento mais difícil da nossa vida. Continua nos amando até hoje. Hoje nós estamos conversando com ele. E então a gente veio para a igreja. 2 dias antes de eu viajar para Porto Alegre para Helena nascer, nós aceitamos. Eu me reconciliei depois de muitos anos desviado e o Mateus aceitou Jesus. Então nós viajamos para Porto Alegre. Mas antes disso foi uma vida de hospital e tratamento e exames e tortura. Muita tortura até ela nascer. Mas quando eu voltei para a igreja, a minha fé reviveu dentro de mim. Como se fosse uma chama que... Então eu disse, eu não quero saber o que os médicos estão me dizendo. Eu vou fazer como se minha filha fosse nascer e viver. Então nós mobiliamos um quarto, nós decoramos um quarto, nós tínhamos todo o enxoval. Eu fiz 3 chá de fralda. Ganhamos muitos presentes, muitas coisas. E quem sabia do que nós estava passando era o nosso pastor e os mais íntimos na família. Sim. A gente não comentou com ninguém o que a gente estava passando. E nos chá de fralda ninguém sabia, todo mundo esperava a Helena, né? Os seres da família que estavam lá. Então a gente foi para Porto Alegre. Porque ela estava entrando em sofrimento de parto, porque eu não controlava mais a minha diabetes gestacional.
Então ela foi tirada com 37 semanas. E de lá ela foi reto pra UTI. 3 dias depois ela foi pra primeira cirurgia. E assim foram sucessivas cirurgias. Nós ficamos a primeira vez 97 dias. Em Porto Alegre. Morando dentro da UTI. Nós abandonamos tudo aqui. Fomos morar numa pensão lá na rua do hospital. Eu ficava 12 horas e o Matheus 12 horas. Nossa vida era lá dentro. E foi um período muito difícil. O mais difícil da minha vida. Eu acho que não importa o que aconteça daqui pra frente, nada mais vai doer do que já doeu, sabe? Eu acho que nada mais pode me machucar, me ferir, me magoar tanto do que o que eu já passei. Mas hoje eu posso dizer que eu sobrevivi. Glória a Sabe? Deus. Aquele hino ainda tem vida aí, Uhum. se cumpriu. A gente era uma árvore cortada. E ficamos assim por muito tempo. Mas quando a gente já chegou perto de Jesus, ele não deixou nós morrer. Mesmo não tendo nenhum brotinho, nenhuma folha. Era só a raiz mesmo, sabe? Era só a raiz mesmo. A raízes que ninguém via. Era só o Espírito Santo que sabia. Então, esses dias no UTI foi um processo que a gente foi pro vale, foi pro deserto e desceu na olaria. E lá Deus quebrou. Foram laptados. Pedacinho por pedacinho. E ele moldou o vaso, conforme a vontade dele. Cada cirurgia que a minha filha voltava viva era um processo que eu passava. Cada vez que ela não morria num ato cirúrgico, era um voto que eu fazia e que cumpria. E Deus foi me moldando, me lapidando, conversando comigo, me tirando tudo aquilo que eu tinha, que era muita coisa para tirar. Muita coisa. Era muita vaidade, era muito soberba, era muito orgulho, era muito amor pelo mundo, pelos prazeres da carne. Era muita, muita, muita coisa que eu tinha, que eu achava que me fazia feliz, que eu não podia viver sem aquilo. Uhum. Então, para mim voltar para a igreja, eu não me imaginava como eu, né? E quando minha irmã foi lá em casa, antes de nós descobrir a doença, ela falou que Deus estava nos chamando e falou tudo o que ia acontecer, que a gente ia ser vaso, ia ser escolhido, ia ser missionário, que tinha uma obra grande, que a gente ia ganhar muitas almas, que a gente ia ir para muitos lugares, que muitos projetos Deus tinha. E daí eu lembro que terminou a oração, eu falei, irmã, olha para mim. E eu lembro que eu tava com um short bem curtinho, um top, com a boca bem vermelha, cabelo ruivo, cheia de... E eu disse, irmã, olha pra mim. A irmã vê que eu, uma missionária, a irmã acha que... Não, irmã, se Deus falou, Deus vai cumprir, não se preocupa como tu tá hoje. Deus vai moldar. E foi bem assim que aconteceu. Então, nesses 97 dias primeiro, a gente se despedia da Helena todos os dias. Porque quando qualquer pessoa vai para um ato cirúrgico, os parentes têm que assinar, né? Sim. Então ali você assina, concordando que ela pode ficar na mesa. E era assim que a gente fazia. Então se despedia dela todos os dias, ela ia para um cateterismo, ia para uma nova cirurgia, ia para um... E a gente jogava os pés do Senhor e fomos orando até que ela voltou para casa. Com 97 dias. Uma criança que ia morrer na barriga ou quando nascesse, voltou para casa. O impossível para os médicos é possível para Deus. Voltou para casa. Mas nós não estávamos firmados ainda, Entendi. verdadeiramente como estamos hoje. Quando ela voltou para casa. Não que a gente ia se desviar, eu acho que não, ia sair da igreja, não. Mas ainda não estava como Deus queria. Uhum. Tinha muita coisa ainda que Ele queria. Tinha muita coisa para moldar. Muita coisa para moldar. Uhum. Então, daí a gente foi cumprir os votos que tinha feito com o Senhor lá, né? Eu e o Matheus casamos no civil e a Helena estava junto. Casamos na igreja e a Helena estava junto. Ele se batizou nas águas e a Helena estava lá, vendo o pai se batizar. A gente entrou na comunhão, tomou a primeira ceia, porque até então nós não estávamos na comunhão ainda.
Entendi. Nós Você não era éramos visitante. casados, a gente não era casado, era juntado, né? E a norma da igreja é que fosse casado, né? Sim. Então a gente não estava na comunhão. A gente entrou na comunhão, tomou ceia, levamos ela nas 3 igrejas que a gente fez o voto de apresentar e voltamos para Porto Alegre quando ela tinha 6 meses, com bronquiolite. Aí voltamos para Porto Alegre. Aí esse pedaço acho que o Matheus pode contar, porque senão eu vou contar tudo. Eu falo muito e ele não fala nada. Mas foi assim, sabe? Foi muito doloroso, muito Imagino. difícil. Teve o tempo do processo, que foi muito triste e desesperador. Muitas vezes eu achei que não ia conseguir. E depois do vaso pronto, a gente foi pra prateleira. E Deus ficou em silêncio. E não deixa de ser um processo doloroso e difícil também. Uhum. É uma prova, né? Que tu se pergunta, onde está meu Deus? Uhum. Será que ele está me ouvindo? E se ele me ouve, por que ele não responde? Nós passamos por isso também. É uma das provas mais difíceis, né? Mais difíceis. Mas é ali nesse momento que a nossa fé é crescida, né? E a vida do cristão não é um mar de rosas, né? A gente vive de lutas e de vitórias. A gente vive de experiências com Deus. Tem momentos bons, mas tem momentos também que a gente precisa se superar. Tem momentos que nós precisamos ter certeza que nós não somos nada sem Deus, que a gente é dependente dele para tudo. E a partir do momento que você se dá de conta que você não pode dar um passo sem a permissão de Deus ou sem fazer a vontade dele. Enquanto nós não termos isso no nosso coração, infelizmente nós vamos sofrer. Mas não porque Deus é vingativo, porque ele é Sim. mau, porque ele quer se cobrar ou porque ele não Porque nos ele é ama. rancoroso, né? Não, de maneira alguma. É que Deus respeita o livre-arbítrio. Exatamente. Né? E é a lei da semeadura, que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como eu plantar espinho e querer colher rosas. Então, o que a gente faz fora da direção de Deus, ou sem o consentimento dele, ou sem o Espírito Santo, ele não tá junto. Ele não pode se responsabilizar, então ele não pode responder depois, se não deu certo. Né? Mas desde que o ser humano aprenda a andar na direção do Senhor, fazer a vontade dele e saber que eles têm que estar na frente, nossa, não atrás nem do lado. Porque a palavra diz, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. E o Mateus sempre fala que seguir o Senhor não é andar do lado, não é andar na frente. Seguir andar atrás. É seguir verdade. os passos dele. Ele é o exemplo, né? E não largar a cruz, não é porque aconteceu uma luta, alguma coisa deu errado, tu não conseguiu fazer. Tu tinha um pensamento, um plano, um sonho, um projeto, não deu certo. Eu não quero mais. Eu tô na igreja, mas eu vivo lutando. Eu tô na igreja, mas nada dá certo. Eu tô na igreja, mas parece que Deus não me ouve. Eu tô na igreja, mas os meus irmãos são abençoados, mas a bênção não chega até mim. Eu tô na igreja, mas as coisas só andam pra trás. Uhum. Então acho que não é pra mim. Lá no mundo parece que eu tava bem, eu era feliz. Mas é uma falsa É felicidade. uma falsa felicidade. É essa felicidade que o inimigo quer que a gente tenha, né? nós Que na achávamos que igreja era feliz. nós não somos felizes, né? Só E o que... mundo jaz no maligno, né? Ele vai fazer com que todo mundo enxergue a felicidade nesses prazeres momentâneos, né? Momentâneos. E quando o inimigo ele vê que nós estamos tomando uma postura Aí que inferno. aí que O inferno. o inferno ele vomita daí, parece que pra nos tirar o máximo possível, né? E daí... O momento que a gente enfrenta tanta luta significa que a gente tá incomodando o inferno. É também. verdade. Porque Satanás não vai deixar você ser uma pessoa usada por Deus livremente, assim. Você tá atrapalhando todos os planos que ele tem sobre a verdade. terra. Imagina se ele vai deixar você sem nada. E Deus permite, porque assim como Deus permitiu na história de Davi, quantas gigantes, né? Ele enfrentou um gigante. Quantas batalhas, Quantas né? batalhas que ele enfrentou.
E cada vez, eu sempre lembro da história de Davi, eu sempre penso assim, é um nível que a gente vai subindo. E Deus permite porque Deus conhece o nosso limite também. E Ele nunca vai dar uma guerra, uma luta maior do que a gente possa superar. É verdade. Eu acho que naquele momento nós ainda não estava incomodando o diabo, sabe? Mas ele queria barrar os projetos. Ele sabia exatamente os planos que Ele vocês sabia o que Deus tinha para nossas vidas no futuro, né? Então ele queria nos barrar lá atrás já para que isso não acontecesse. Mas estamos aqui. Mas não adiantou. Não deu certo. Mas não adiantou. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. E hoje a gente é fortalecido na rocha. Lutas temos sim, ainda. Porque nós estamos na linha de frente com uma guerra com os infernos. Na verdade, nós temos 2 guerras sempre, 24 horas por dia, 2 guerras que nós temos travada. É contra o inimigo das nossas almas e contra um inimigo que pode ser às vezes pior ainda, nós mesmos. Exatamente. Nós nos sabotamos, né? Às vezes o inimigo não precisa nem trabalhar Não. muito. Às vezes Nós mesmos traímos a confiança que o Senhor Jesus depositou em nós e vamos para outro caminho, né? Então ainda temos todos os dias essas guerras, essas batalhas, mas estamos aqui. É por isso que é importante a comunhão com o Senhor, né? Persistir em oração, persistir na leitura, fazer jejuns, né? Campanhas, votos, propósitos, né? Para que a gente consiga sempre ficar firme, porque o inferno todo dia vai vir nos afrontar, todo dia vai vir para tentar nos tirar do caminho do Senhor. Então, se a gente não ter uma comunhão com o Senhor um dia, é um prato cheio já para o inimigo tentar nossas vidas, né? Então, todo dia nós temos que levantar, agradecer a Deus e clamar a Ele pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, né? Por aqueles que estão à nossa volta, né? Porque senão o inferno ele vem com tudo, né? Então, nós temos que estar sempre firmes, né? E muitas vezes eu penso, sabe, se muitas vezes a gente tem tantas lutas, mesmo tendo o alicerce de Deus, né? Mesmo a gente tendo com quem a gente correr. E quem não tem? Se a gente já sofre, já tem angústia, já sente tudo aquilo, com Deus ainda tendo Ele nos segurando, né? Com a destra dele. Imagina quando você não tem pra quem correr. Quando você não crê. A diferença é que as nossas guerras no passado eram perdidas. E as nossas guerras agora que a gente tem hoje em dia não são mais nossas. Exatamente, é o Senhor o fardo que guerreia por nós. Né? Se alguém pelejar, acha que está pelejando contra nós, mas não é contra mim. Né? A Bíblia fala, né? Quem se levantar contra o ungido de Deus, é com Ele que vão tratar. Então, tem guerras que nós não podemos vencer, mas eu não me preocupo, porque eu tenho certeza que o Senhor Jesus garante vitória. É Ele que peleja por nós, então a gente continua tendo luta sim, continua tendo guerra sim, mas nessas nenhuma fomos derrotados. Todas a gente venceu e sempre tem um aprendizado. Isso é verdade. E talvez na hora, ainda tem coisas que na hora a gente não entende, depois lá na frente vai entender por quê. Né? No momento da dor, no momento da luta, eu dizia para Deus, quando o caixão descia na sepultura, lembrava do versículo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu falava: Deus, o que tem de bom? Agora o Senhor me responde: o que tem de bom enterrando a minha filha, porque eu não vejo nada de bom. Para mim tinha terminado ali. Uma coisa que nem tinha começado ainda. Porque eu não conseguia enxergar um lado bom nisso. Não tô te dizendo que teve um lado bom enterrar minha filha. Sim. Mas pro plano espiritual, pros propósitos do Senhor Jesus, foi dessa maneira. Então hoje eu entendo que ela veio com propósito e que ela era um anjinho que veio pura e voltou pura. E veio aqui para nos moldar, para salvar muitas pessoas que foram salvas através dela. Para trazer muita gente que voltou para a igreja através dela. A minha irmã, 20 anos que não jejuava, voltou a jejuar. Ela estava no UTI. Propósito. Mais de 20 anos que não orava, voltou a orar. Imagina. Minha família voltou para a igreja e muitas pessoas, amigos e conhecidos, Nossa, ela foi vieram um através anjo do mesmo. testemunho dela. Ela ganhou em 7 meses de vida muitas almas, que eu não sei se eu vou ganhar até o último dia da minha vida. Imagina. E sem falar uma palavra.
Ela moveu. Veio por um propósito. Porque eram muitas e muitas e muitas pessoas orando e se voltando para aquela causa. E as pessoas viram a diferença em nós depois que ela veio e partiu. Então é isso. A gente tem que acreditar que se Deus permitiu, Ele sabe por quê. E se não aconteceu, Ele sabe por quê também. É verdade. Então aquele hino que diz, se Ele fizer, Ele é Deus. É Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele não precisa de nós. É nós que precisamos dele. Às vezes o ser humano acha que Deus precisa de nós. Precisa que nós vá na igreja, precisa que nós ore, precisa que nós jejuem, precisa que nós glorifique lá, precisa que nós tenha reverência lá. Ele não precisa. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está num trono assentado e lá os anjos glorificam e cantam 24 horas por dia para Ele. Ele não precisa da nossa adoração, mas nós precisamos dele. Então nós temos que ter na nossa consciência isso, né? Por mais que Ele nos escolheu lá desde o ventre, Ele tem um plano nas nossas vidas, mas Ele, até ali, Ele respeita o nosso arbítrio. A salvação é de graça hoje, mas é para quem quer. Isso aí. Exatamente. Né? As portas de salvação estão abertas ainda, mas é para quem quer. Então, e muitas pessoas não querem. Mas um dia vão lembrar. É verdade. E eu sempre peço para Deus que não seja tarde. Que não seja depois que o noivo fecha a porta. E é por isso que eu não canso de falar quando eu tenho oportunidade, que hoje nós temos escolha. Hoje nós podemos reconciliar. Hoje nós podemos voltar. Hoje nós podemos pedir perdão. Hoje nós podemos fazer um novo propósito. Hoje nós podemos pedir misericórdia. Hoje. É verdade. Mas e o amanhã? Né? Amanhã pode ser tarde demais, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos prosseguir Isso aí. até o fim. É verdade. E o seu lado, Matheus, como é que foi? Agora, Matheus. Ali quando aconteceu, você pelo que eu entendi, você veio de uma família cristã, mas você não seguia os caminhos do Senhor. Então foi nessa circunstância que tu acabou se aproximando de Jesus, foi isso que aconteceu? Isso aí é o meu pai e a minha mãe sempre foram da Deus e Amor, né? Aham. E eu me lembro que nós ia com ele, com ela, né, quando eu era criança, e levava nós em Giste, a igreja lá, e onde o pai mora agora é o mesmo lugar ainda, né? Tá cerca de uns 2 quilômetros. Eles sempre levavam nós para a igreja. E eu me lembro que sempre os pastores falavam que nós tínhamos chamado, né, na obra do Senhor. Só que enquanto nós vamos crescendo, no lugar de nós ficar mais perto de Cristo, a gente vai cada vez mais distante. E eu me lembro que até uma idade ali, nós íamos nos cultos, depois não ia mais, e o pai e a mãe sempre continuavam, né? E parece que cada vez a gente ia para mais longe de Cristo, né? E morei até uma idade lá em Vitória das Missões, onde moramos agora. Vim embora para a cidade de Ijuí, né? E morei alguns anos em Ijuí. E quando a Márcia veio embora para Ijuí, de Erechim, no segundo dia que ela estava aqui, prove Deus de nós se conhecer, né? Se conhecerem nesse Já momento. no segundo dia que ela estava morando, né? Olha o propósito que Deus já tinha, né? E eu me lembro que quando nós estávamos no mundo, Deus cuidava, porque uma vez nós estávamos no 24, embriagados, né? Pegamos um carro emprestado do amigo nosso, e ali na 21 a gente sofreu um acidente, deu quase perca total do carro, né? Nossa. A Márcia ficou um tempo sem a carteira de motorista. E no mesmo dia que nós sofremos esse acidente, a minha mãe estava na igreja, né, no culto, e quase no mesmo horário o profeta chamou ela lá na frente e falou: nesse momento Deus está dando livramento para o teu filho com o nome de Mateus, que está sofrendo um acidente. Nossa. E ela se ajoelhou no altar de Cristo, né, e recebeu o livramento. Livramento. Quando a gente deu a notícia para ela, ela já sabia, né? Mas naquele momento que a gente sofreu o acidente, né? Ficamos 3 anos pagando o veículo, né? Trabalhando e continuando, que nem a irmã Márcia falou, fazendo a vontade do inimigo. Eu me lembro quando
a Márcia descobriu que estava grávida, a gente no primeiro momento falou que for menino vai ser jogador de futebol, né? Porque eu queria ser jogador, não. E a Márcia falou que for menina vai ser cantora ou dançarina, né? Aham. Só que Deus tinha projetos diferentes. Sim. E eu me lembro até para nós escolher os padrinhos, como a gente tinha bastante amigos, só que nós tinha amigos que gostavam de festa e tinha amigos que não gostavam muito de festa, né? Daí a gente falou, vamos escolher os amigos que não gostam muito. Daí eles ficam com o bebê e a gente continua fazendo festa, né? Era isso. Um eu pensava. pensamento todo voltado pro... Assim que eu saí da dieta, eu quero ir pra um baile. Eu dizia que eu tô louca pra dançar. Então eu escolhi os padrinhos que não saem. Porque os que não gostam de sair vão ficar com a nenê pra nós voltar a festar. Era isso. E assim a gente fez. Escolhemos os padrinhos que não saíam. E daí foi passando os meses, né? Ela fez o exame. Apareceu naquele momento que a nenê tinha essa doença. Uhum. E aqui na cidade de Juí os médicos não entendiam muito, né? Não era especializado. E eles enviaram nós para Porto Alegre. Daí, cada vez que nós ia para Porto Alegre, a notícia era cada vez mais difícil, né? Que nem a irmã Márcia falou que era para nós aproveitar enquanto estava na barriga, né? Sim. E renovemos aí os propósitos com Deus. E eu me lembro que eu trabalhava ali no Mercado Cuxa, daí pedi férias bem na época ali que era para nascer o nenê, né? A gente foi lá para Porto Alegre. Eu me lembro que a gente foi com o pensamento de ficar poucos dias lá, né? Não com o pensamento que a nenê ia partir, né? Mas nós tínhamos um pensamento positivo, que ela ia fazer a cirurgia e o máximo um mês Que tudo ia dar certo, vocês iam voltar com ela. voltar, né? Eu me lembro que nós tinha na época R$2.000, né? E a gente chegou lá, tivemos que alugar um lugar para pagar e nós pagava aluguel em Ijuí. Só que Nossa. prove Deus que nesses 3 meses que a gente ficou lá a primeira vez, 97 dias, Deus proveu o dinheiro do aluguel. Muitos amigos nossos aqui de Ijuí fizeram rifas, né? Uhum. Para nos ajudar lá. Mas eu me lembro que Deus enviava pessoas, porque às vezes a médica falava, Mateus, tem alguém que quer falar contigo lá na recepção. E eu me perguntava, não conheço ninguém. Sim, quem que... E a gente descia lá, começava a procurar, e até a pessoa vinha, o Mateus, e sim, não. A gente ficou sabendo e vimos ajudar vocês, o que estão precisando, né? Meu Deus, tem Que um benção. cuidado, né? Que Isso, Deus tem. Deus proveu, né? Esses 97 dias, a nenê, né, precisava de fralda, nunca faltou. O alimento também. Eu me lembro que a gente veio embora com os 97 dias, que ficamos lá, trouxemos um rancho e ainda nós tinha dinheiro, né? Trouxemos dinheiro, né? Pra casa. E o mais importante, trouxemos a nenê junto, né? Que o médico falava que ia nascer, ia morrer. E eu me lembro que quando ela nasceu, daí lá no Hospital Santa Casa, a Márcia ficou num lugar em repouso, né? Da cesárea, e eu e a nenê fomos para outro lugar, para UTI dos bebezinhos, né? E ali eu me lembro que já ficava cuidando dela ali, e os médicos já vinham fazer exames, e passou um dia, passou 2 dias, e quando chegou o 3º dia, o médico falou, pai, ela vai precisar fazer cirurgia agora, antes que seja tarde demais, né? Eu me lembro que daí ela foi para a sala de cirurgia, demorou num torno de 8 horas. Eu me lembro que naquele momento ali da espera, né, nós estava nervosos, eu não parava de chorar. No momento Deus enviou uma moça lá, eu acho que ela também não servia naquela época Cristo, né, e ela falou palavras assim, direcionada por Deus, né, para me acalmar. E eu me lembro que passou as horas e o médico veio falar com nós que tinha feito a cirurgia, tinha dado certo aquela etapa, e ela retornou para a UTI, e ali nós ficamos com ela. Nesses 97 dias, ela ficou 90 dias na UTI e 7 dias no quarto. Uhum. E nesses 90 dias ela passou por 2 cateterismos e
em torno de 4 ou 5 cirurgias. Não tenho bem certeza, né? E mais, ela teve que levar choque também. Eu me lembro que uma vez o coração dela subia a 100 e chegava lá em 20. E era assim, né? E o médico, Matheus, o nome do médico, ele falou: pai, nós vamos ter que dar um choque nela, porque que continuar assim ela vai partir. E tu assina aqui o papel e a gente vai tentar 3 vezes. E tu vai lá na salinha de espera, né? Era no turno da noite, né? Que eu ficava sempre com a neném, a Márcia de dia de noite. E daí tu vai lá na sala de espera e eu vou dar 3 choques. Caso ela voltar, nesses 3 choques, o coração volta ao normal. Caso ela não voltar, né? Ela vai partir. Eles falavam assim, né? E a gente já saía chorando. Ia na salinha de oração lá, dobrava o joelho, orava. E o médico chamava novamente, falava, né, que dava certo, que tinha dado certo aquele processo, né? A gente ficava feliz. Imagina. E eu me lembro que a Helena, ela foi aberta todo o peitinho, assim, né? E a gente chegava na UTI ali, triste, preocupado com ela, né? E nós chegava e olhava ela dava um sorriso e nos fortalecia. Sim, dava força. Nos dava força para seguir em frente, né? Eu me lembro que ela sempre tinha essa força, né? Ela foi uma missionária, né? A gente fala em 7 meses, foi uma missionária. E nos ensinou bastante lá dentro do hospital Santa Casa. Eu quero falar para os irmãos que vão acompanhar depois essa live, que às vezes nós temos quase tudo, né? E a gente não agradece a Deus. Verdade. Eu me lembro quando, antes de nós passar por essa situação, muitas vezes reclamava do almoço, da janta, de às vezes não poder tomar aquilo que a gente queria, ou às vezes não ter uma cama boa, um travesseiro bom. Lá a gente muitas vezes ficava sem se alimentar, às vezes não dormia, né? Não porque não tinha, mas não tinha vontade, né? Sim. De preocupado, né? E eu me lembro que a gente ficava no hospital também, no sofá, tinha que dormir. E eu pensava, né? Muitas vezes nós reclamamos de muitas coisas, né? E naquele momento eu fiz um propósito com Deus que não ia mais, né? Porque tudo que a gente passou lá, aquele momento difícil, né? E eu peço para Deus que as pessoas não passem por aquilo, né? Mas a Helena ficou 97 dias lá. Eu fiz um voto com Deus que quando ela saísse, a primeira coisa que eu ia fazer saindo do hospital, ia dobrar o meu joelho, ia fazer uma oração, agradecer a Deus. Me lembro como fosse hoje que a gente desceu lá esperar o Uber, né? Eu dobrei meu joelho, agradeci a Deus por aqueles 97 dias que Deus tinha nos dado força para vencer, né? E para trazê-la para o nosso lar. Mas nós vimos para casa e o médico falava, né? Que ela aí tinha que voltar para fazer mais etapas da cirurgia, né? E eu me lembro que ela veio recebendo mitigação pela sonda. Os médicos falavam que ela nunca ia poder chupar bico, que ela nunca ia poder tomar mamar na mamadeira, né? Era só pela sonda. E cada etapa que ela passou em casa para nós era uma vitória. Sim. Quando ela começou a chupar bico... Nossa, contrariou tudo. Daí eu me lembro, a primeira vez que ela começou a chupar o bico, né? Eu e a Márcia, nós abraçava nela, chorava. Ela mesma tirou a sonda dela, né? Dentro da igreja, arrancou um culto. E daí a gente experimentou dar o leitinho para ela na mamadeira, né? Ela começou também. Era uma vitória, né? Para uma criança que não... tipo, para outras crianças... Para outras crianças que nascem, parece que isso é normal, né? A gente vê, né? Mas para Helena não, né? Tudo era uma vitória, né? Ela desafiou a medicina, né? Isso. Eu me lembro que parece que ela sabia que não ia ficar muito tempo com nós, porque ela dormia muito pouco. Ela ia até a madrugada acordada. E de manhãzinha estava acordada também. Me lembro que a gente queria às vezes dormir mais, ela acordava. E parece que ela queria aproveitar
Aquele Fazia tempo, folia. Ele queria ficar longe de nós, né? naquele tempo, né? Queria ficar tinha- sempre junto. Tinha lugares que a gente ia, assim, ela não gostava, chorava até voltar para casa, né? Mas eu me lembro dos lugares que ela mais gostava, era de estar na casa do Senhor, Meu. na igreja, né? Até temos vídeos que a Márcia louvando a Deus e ela junto ali, né? É um momento que vai ficar gravado também para mim, Com né? certeza. No dia do meu batismo também, que ela tava, né? Junto com a Márcia, com a família, né? E através da vida dela, nesse tempo que ela ficou em casa, a minha avó com 80 anos não seguia Jesus. E eu me lembro que a gente foi lá, pregou pra avó, falou da Helena, né? A avó seguiu os caminhos do Senhor, se batizou Meu, e que bênção. serviu agora, há uns 2 anos atrás ela partiu, né? Mas creio que, ó, salvo, né? Ela, Partiu esse em tempo. Isso. E daí a gente voltando lá para Porto Alegre, né? Pra fazer novas cirurgias, né? Com confiança também que tudo ia dar certo. E eu me lembro que a gente ficou mais 1 mês e meio lá em Porto Alegre. E ela fez uma cirurgia que o médico falou que ela passasse por aquela cirurgia, a chance de vida era bastante, né? Ela ficou 17 horas na sala de cirurgia, né? Os médicos estavam felizes, né? Porque tinha ocorrido tudo certo. Estavam também dizendo que era difícil, né? Que a Helena era uma criança diferente, porque a maioria das crianças não suportavam. Uhum. Eles viam algo diferente nela, né? E ela passou daí por essa cirurgia. Ficou mais 1 mês com nós ali. E foi dias ali difíceis, né? E prove Deus que no momento ali ela ficou mal. A médica falou pra nós que não tinha mais o que fazer. E a gente no começo ali, a gente não quis aceitar, né? Eu lembro naquele dia, assim, na parte da manhã, quando o médico falou, né, que provavelmente aquele amanhã ela ia partir. A gente se desesperou, né? Porque a gente via tantas crianças partindo e a gente sofria com os pais, né? E a gente pensava que a nossa hora nunca ia chegar. Mas na parte da manhã ali, ela aguentou. Eu me lembro na parte da tarde, o médico falou, agora não tem mais o que fazer. Daí eu e a Márcia, a gente foi até o lugar onde que ela estava. Eu me lembro que a gente pegou numa mão e a Márcia na outra. E a gente fez uma promessa para ela e para Cristo, né? Que nós pedia para Cristo força para nós continuar. Porque a gente sabe que crianças, ela não tem pecado. Sim. E que a Helena, ela ia para o céu. Ela nos trouxe novamente para a igreja, para a casa do Senhor. E eu me lembro que a gente se despediu dela naquele momento ali. Oramos a Deus e logo, alguns minutos, ela partiu. E naquele momento, era num sábado, e eu me lembro que o médico falou, vocês vão ter que esperar até segunda-feira para levar o corpo da Helena, porque é final de semana, né? E o médico falou, mas como ela tem menos de 1 ano, caso vocês tiverem algum familiar aqui em Porto Alegre, na região, vocês conseguem levar ela, né? Mas é tudo com vocês, daí vocês preparam o corpinho no caixão, tudo, né? Nossa. E daí eu me lembro que logo a gente ligou pro meu irmão, né? Meu irmão mora em Cidreira, perto de Porto Alegre. E a gente foi até o necrotério. A gente colocou ela dentro do caixãozinho. Vocês mesmos? Nós mesmos, né? É que como a gente ia trazer ela num carro particular, não foi pegado uma funerária, porque a funerária daqui iria só na segunda. Um translado naquela época era 9 mil reais de Porto Alegre Nossa. aqui. Meu Deus. E a gente não tinha esse Sim, dinheiro imagino. e não queria ficar lá com ela morta até segunda no necrotério. Então, como a gente foi corrido umas 4, 5 horas para conseguir a documentação, porque vai na polícia, vai no cartório, vai em muitos lugares para conseguir a liberação para trazer, daí a gente teve que fazer tudo. Então a gente desceu no necrotério, vestiu
Colocamos os algodão na boca, no nariz, nos ouvidos. Arrumamos ela, colocamos no caixão, fechamos o caixão. Colocamos no colo e o Matheus veio segurando ela no colo de Porto Alegre até dentro do carro. Eu me lembro que a gente colocou o caixãozinho branco, né, no meu colo, né, no carro do meu irmão. Mas eu sentia que tinha as mãos de Cristo junto comigo dentro do carro, sabe? Amém. Porque me dando uma força, assim, depois eu pensava, né, como eu consegui, né? Vocês são guerreiros. A gente carregar a nossa filha, né? O corpo dela ali morto, né? Dentro do caixão, dentro do carro. E eu me lembro que aí, quando a gente arrumou ela lá, o semblante dela era de um semblante assim de dor. Dor, de sofrimento, de tristeza. E quando a gente chega aqui em Juí, a gente abre o caixão, o semblante dela é de felicidade. Meu Deus. Ela era um bebê dormindo, sorrindo. O rostinho dela brilhava naquele caixão. Eu lembro que quando eu cheguei 8 horas da manhã no hospital, no dia do falecimento dela, eu entrei na porta e eu vi um brilho muito grande em cima da cama. Ela brilhava em cima da cama. E eu já perguntei, o que está acontecendo, Matheus? Ele falou, não, Helena não está bem. O médico falou que ela vai partir. Mas eu creio que naquele momento ela já tinha ido com o Senhor. Porque o brilho era muito intenso, o Espírito Santo já estava ali. E como ela estava nos aparelhos, o aparelho faz a criança respirar, Sim. O coração continua batendo. E eu lembro que a gente gritava, se jogava no piso, me batia nas paredes, eu gritava desesperada e várias enfermeiras me segurando. E eu gritava para Deus para não levar ela. Mas enquanto a gente estava pedindo para ela ficar, né, ela não partia. Quando a médica reanimou ela 3 vezes. E a médica falou, mãe, ela não quer mais ficar aqui, ela tá sofrendo. Ela quer partir, mas vocês têm que deixar ela aí. Então conversem com ela e deixem ela descansar. E eu entendi que eu tinha que mudar minha oração. E naquele momento que a gente pegou na mãozinha dela, a gente conversou com ela. Nós falamos, filha, nós amamos você, você foi uma guerreira até aqui, mas agora você pode voltar para casa. E a mãe e o pai vão continuar firme para um dia chegar lá no céu e te ver de novo. Amém. E a gente fez esse propósito com ela e com Deus. Amém. Então, é por isso que eu te falei que eu posso passar por qualquer coisa hoje, sabe? Mas nada vai fazer nós voltar atrás. Nada vai tirar nós do propósito. Porque primeiro que a gente quer ver o nosso Senhor. Depois a gente sabe que ela tá lá esperando. Assim como a minha sogra, assim como a avó que ela ganhou para Jesus. O dia que a avó conheceu ela, aceitou Jesus. 2 meses depois se batizou com 82 anos, entrou no rio carregada. Literalmente um anjo, né? E dormiu. Meu Deus. Dormiu e acordou no céu. Deus recolheu ela quentinha, deitada na cama, dormindo. Ela não sentiu a dor da morte. E então a gente deixou ela descansar. E o coração foi parando e ela partiu. Eu fui no banco da frente do carro, não consegui sentar atrás, era o Matheus e a minha cunhada. E eu também não entendia como é que ele conseguia levar aquele caixão. Porque eu não conseguia olhar para trás. Mas eu sabia que o corpo da minha filha estava ali. E quando a gente chegou e abriu lá na igreja, ela estava sorrindo, ela brilhava no caixão. E as pessoas chegavam no velório, olhavam para ela e se apavoravam. Sabe? E foi uma coisa assim sobrenatural. E como o Matheus falou, às vezes a gente chegava lá com fome, com sede, cansada, com sono. É parte física, psicológica, mental, espiritual, acabada, sem ânimo. Não aguentava mais aquele lugar. Cada pouco era uma família gritando, cada pouco era um corpo passando. E a gente entrava lá, ela sorria entubada. Ela nunca saiu do tubo, ela sempre ficou entubada. E ela olhava pra nós e sorria. E eu pensava, meu Deus, ela que tá desse jeito, tá sorrindo. Eu não posso chorar. Então nós secava as lágrimas, levantava a cabeça e cuidava dela mais um dia. E foi assim o nosso processo.
Ela tinha um brilho, né? Nossa. Sim, até como ela ficou 90 dias na UTI a primeira vez, né? Daí depois ela ficou 7 dias no quarto. E a gente, acostumado com ela entubada, a gente tinha um medo, né? De ela passar mal, né? Até a gente pensava que ela nunca ia conseguir sair do tubo, porque ela tinha tentado várias vezes e não conseguia, 10 né? desmame do tubo. 10 vezes. O coração era muito fraco, ela não conseguia respirar sozinha. E a gente passou por esse processo aí, né? E eu me lembro que muitas pessoas também ajudaram em oração, né? E a gente fica feliz, né? Pela vida do pastor nosso, que foi pastor nosso, e eu digo que sempre vai ser, né? Meu pai na fé, que sempre orou juntamente com a igreja, né? Nos deu força, nos abraçou no dia do velório, preparou tudo, né? O enterro, trabalhou braçal também lá no cemitério. E eu me lembro que muitos falavam para nós que a gente não ia conseguir depois continuar na igreja, né? E muitos falavam que estavam orando pra gente conseguir, né? Pela etapa que a gente passou. E foi dias difíceis, logo que Deus recolheu ela, a gente não conseguia ficar em casa, a gente ficou 3 meses só passeando, né? Pra tentar De casa em casa, na verdade. ajudar, Não conseguia mas voltar pra casa. a gente voltou pra casa, parecia que não adiantou, né? Aquela dor, né? E a gente foi contando os testemunhos, continuando na presença do Senhor, até que chegou um tempo que a gente estava mais firme nos propósitos de Deus, e já fazia praticamente um ano que Deus tinha recolhido a Helena, e eu tinha recebido o convite para ministrar a palavra do Senhor, Santo Anjo, na igreja onde a gente congrega hoje, pela primeira vez. Eu me lembro que me preparei para pregar o Evangelho, busquei Deus, e sempre, quando a gente prega, tinha um propósito sempre de testemunhar da vida da Helena, né? Onde Deus levar nós. E eu me lembro que quando eu ministrava a palavra pela primeira vez, no mesmo instante, Deus recolheu a minha mãe, né? Depois de um ano da Helena, a minha mãe, que sempre foi da igreja, orando pela minha vida, né? Aquele dia que ela ficou sabendo que eu ia ministrar a palavra pela primeira vez, ela contou para os vizinhos, familiares, né? Sim. Feliz. E foi jantar na minha irmã e falou pra mana: agora, enquanto nós estamos aqui jantando, o Mateus está ministrando a palavra. E eu me lembro que quando pregava a palavra, né? Bem no momento de encerrando o culto, foi que Deus recolheu ela. E quando a gente chegou na cidade de Ijuí, retornando, fiquemos sabendo que Deus tinha recolhido a minha mãe. E a gente de novo se entristecemos, né? Sim, mais um momento difícil, né? Mais um momento. E eu me lembro que lá onde que a gente mora hoje, nós não estávamos morando lá, era da minha irmã. E eu estava sozinho uns 2 dias depois que Deus recolheu minha mãe. E eu fechei meus olhos lá na área e comecei a falar com Deus. Fechei meus olhos em espírito de oração, e Deus me mostrava Ele carregando a cruz. A cruz, né? Aquele dia onde Jesus morreu crucificado, né? Por nossas vidas. E naquele momento me deu força novamente de continuar na presença do Senhor. Porque o que me deixava feliz, e o Espírito Santo falava: eu recolhi a tua filha, eu recolhi a tua mãe, mas elas morreram salvas. Então por que tu vai parar? É verdade. E isso que dava vontade da gente continuar, né? Na presença do Senhor. E eu me lembro que uns 3 meses antes de Deus recolher minha mãe, ela estava no hospital em Santo Anjo, e eu fui cuidar dela e posar uma noite com ela. Ela falou: Mateus, tá tudo preparado pra mim já. Ela falou: só que tem algo bom pra acontecer ainda este ano, que Deus vai deixar eu ver, né? E nessa época a avó
ela tinha aceitado Jesus, como eu falei com os Sim, irmãos, através da vida Helena. Só que a avó não tinha se batizado ainda. E a mãe falou isso pra mim em outubro. Em dezembro a avó se batizou. E ela estava junto do batismo em dezembro. Presenciou. E em janeiro Deus recolheu a mãe dele. Ela pôde estar naquele momento, né? Que Deus preparou. E também eu tive um sonho que nós estava eu e a irmã Márcia, estava Jesus e tinha uma multidão. Eu creio que quem sabe pode ser o arrebatamento da igreja ou uma visão que Deus me deu. E era um sonho lindo, assim, maravilhoso, sabe? E eu olhava pro lado e perguntava para Jesus, cadê minha mãe? Que não tá conosco, né? E ele falou, ela já tá lá. Isso foi antes dela morrer, foi um aviso que Deus nos deu. E foi nos 30 anos de casamento dela e do pai, na hora do almoço, também uns 2 meses antes dela partir, que o Espírito Santo falou, avisa a família para aproveitar a Dona Eva, avisa a família, os amigos, os vizinhos aproveitar que logo eu vou recolher ela. A gente, antes de orar ali na hora do almoço, falei para a família, né, o sonho e que era para nós aproveitar a mãe. Me lembro que ela chorou bastante naquele momento, né, e logo Deus recolheu ela. E a gente continuou, né, pedindo força para Deus. Passou algum tempo, também Deus recolheu a minha avó. E que a gente for ver, né, as coisas de Deus, tudo tem o seu dia, a hora, não sabemos que temos numa fila, né? E não, às vezes muito fala, eu vou morrer quando for velho, né? A senha um dia bem. E a gente for ver, né, era pra morrer a minha avó primeiro, fosse pela idade, Sim. depois a minha mãe, depois a Helena. E foi tudo ao contrário, né? Morreu a mais novinha primeiro, depois a minha mãe, por último agora a avó. Mas eu me alegro que Deus, ele nos dá força, né? É verdade. Hoje a gente está feliz na obra, se alegramos que eu creio que Deus tem nos capacitado cada vez mais. A gente foi moldado, Deus nos dá força e a gente quase todos os dias temos fazendo a vontade de Deus. Temos, junto com o nosso pastor no país do Uruguai também, trabalhando em missão, construindo a igreja. E através da nossa vida, mas quem faz Deus, a gente já orou por crianças que estavam mortas no ventre. Deus deu a vida. Glória a Deus. Crianças na UTI. Crianças na UTI. Através a gente fez as programações de rádio, passando por um momento difícil na nossa vida, de depressão, onde Deus nos ajudou a sair da depressão, onde no momento da oração, das programações que a gente fazia, eu me lembro que tinha uma criança hospitalizada, mal, e a mãe estava escutando a programação, e naquele momento o Espírito Santo mandou dizer que é para ela aumentar o volume do celular, que Deus ia estar curando ela, só que Deus ia curar outras crianças que estavam lá. Eu me lembro que eu falei para ela levantar o volume e começar a caminhar nos corredores do hospital. E a outra semana ela ligou para a rádio e testemunhou que no outro dia, não só a filhinha dela deu alta, mas quase todas as crianças. Que bênção. Meu Deus, Eu creio que esse sonho que tu teve, essa visão, tem a ver muito com o ministério de vocês, com a questão de ganhar almas. Porque vocês têm um projeto maravilhoso, né? O programa de vocês, a forma com que vocês transmitem a palavra, a forma com que vocês trazem esse fortalecimento, porque o testemunho de vocês, eles nos faz nos fortalecer em Cristo, porque a força que vocês tiveram, assim, não tem como explicar. E vocês têm esse chamado, têm esse caminho, então a quantidade de almas que através de você, da vida de vocês está sendo ganha através da rádio, através do projeto de missões que vocês têm agora lá no Uruguai também, Isso. né? Então eu creio que
tem muito a ver com esse teu sonho que tá se cumprindo também, né? Isso. E através do testemunho da Helena também. Às Também. vezes a gente vai ministrar a palavra em alguns lugares. Falei, com a irmã Márcia, hoje a gente não vai falar do testemunho, porque cada vez que a gente testemunha, mexe com a ferida, né? Sim. E só que chega uma hora ali, momento da palavra, que o Espírito Santo manda falar, né? Uhum. E depois do culto as pessoas vêm até nós e falam, a gente tá passando por um momento Nós achava que era difícil. tão pequeno, né? Exatamente. E temos reclamando e vocês passaram por isso, né? Que bom que vocês contaram esse testemunho, né? É que as pessoas veem a força em vocês e vê que o que ela está passando hoje, ela também pode. É que às vezes tu acha que teu problema é o maior do mundo. É o maior do mundo. Exatamente. E tu não vê que tem pessoas com problemas muito maiores. Aí quando as pessoas escutam isso, meu Deus, o meu problema não é nada. Não é nada. O que eu tô passando não é nada. E se Deus tirasse a minha filha, É. o que ia ser de mim? Uhum. Eu não ia conseguir. E um Eles estão permanecer, aí. Ou será, até né? mesmo, né? Vai É saber verdade. uma família que esteja passando por uma situação semelhante, né? E várias Não. pessoas, várias mães que perderam os filhos também a gente tem contato. Várias mães que têm as crianças doentes, a gente tem contato. Mas o up que deu na nossa vida foi a rádio. Quando a rádio surgiu, no tempo da pandemia, bem ali no início da pandemia, estava tudo um caos, tudo fechado, tinham proibido os cultos. Uhum. Não podia mais se reunir, não podia mais ter culto. Surgiu a ideia da rádio, nós estávamos no fundo do poço de depressão, né? Eu lembro que depois que a gente voltou para casa, depois de 3 ou 4 meses que a gente conseguiu ficar em casa, a gente voltou para casa e daí foi pro poço. Porque daí tinha o cheiro dela, tinha as roupas dela, tinha as coisas dela, tinha tudo. Nós abrimos o armário, sentia o cheiro, tinha as fotos, aonde tu tava, tu enxergava ela, tu sentia o cheiro. E era muito difícil, a gente não tinha como se mudar, não tinha ir para outro lugar. A nossa casa, que nós tinha comprado no interior, não estava pronta ainda. Então a gente, primeiro, não sei se o Mateus, eu comecei a pensar em suicídio primeiro. Fiquei um tempão pensando e planejando como é que eu ia fazer para mim me matar. Aí eu lembro que quando eu tava, já isso indo na igreja, já tava na igreja, né? Daí eu lembro que quando a gente ia lá pro interior, a gente tinha conseguido comprar um carro, vi uma carreta de frente e o diabo disse, agora, nessa aí tu coloca de frente que tu vai morrer, tu não vai sentir dor. Cada carro que vinha de frente, ele me dizia no meu ouvido, nesse aí agora. E muitas vezes eu me ensaiei para fazer isso, muitas vezes. Porque eu queria parar de sentir aquela dor. E eu não tinha como parar de sentir aquela dor, por mais que eu orasse, por mais que eu buscasse. Na verdade, eu acho que eu não tinha aceitado a morte dela. E a minha não aceitação era a minha negação da vontade de Jesus. Então, como eu estava contra aquilo que ele tinha permitido, eu não conseguia me libertar daquela dor. Porque o luto e a dor para uma mãe é normal. Mas quando vem a depressão e a opressão junto, isso é maligno. Sim. Aí você tem que repreender com jejum e oração. Você precisa se fortalecer. E eu não tinha só a dor do luto, eu tinha a depressão e a opressão junto. O diabo pegou aquela brecha Sim. para fazer Claro. nós questionar Deus, Uhum. duvidar de Deus, desacreditar de Deus, perder a fé, não conseguia mais orar. E se eu orava, eu não acreditava que ia acontecer, porque eu tinha orado pela minha filha e não aconteceu. Então por que agora ia acontecer? Como é que eu vou orar? Deus não me ouviu. Como é que agora ele vai me ouvir? Né? Então, e um dia eu lembro que o Mateus foi pro interior, não sei qual motivo que ele foi antes pro interior, e eu fiquei trabalhando uns 2 dias. E no sábado eu ia pra lá, buscar ele pra gente retornar no domingo. Aí o diabo falou pra mim, viu, tu não conseguiu ainda porque tu não quer matar teu marido. Tu não quer levar ele junto, só que hoje tu tá sozinho. Naquele dia eu saí de casa pronta pra tirar minha vida. E eu lembro que eu entrei no carro, e quando eu peguei a BR em alta velocidade, eu coloquei um playback da Mara Lima. E eu comecei a ensaiar aquele hino dentro do carro. E andando, ensaiando aquele louvor, e aqueles louvores tocando, e eu a todo volume eu gostava de... Antes eu escutava música alta, daí quando eu voltei pra igreja eu escutava escutar hino alto, principalmente pra dirigir, me fazia bem. Ligava o rádio antes de desligar o carro. Hoje em dia a gente não tem mais aparelho, não escuta mais. E eu lembro que aquele louvor foi entrando na minha alma, e quando eu vi eu tinha passado da minha sogra, quilômetros. Eu tava lá perto de Vitória já. Não vi o tempo passar, não vi a estrada,
não sabia nem do que eu tava. Quando acabou aqueles era 2, 3, eu acho, o playback que eu tinha no celular com o cabo, quando parou de tocar os hinos, meu Deus, onde que eu tô? Quando eu vi, eu tava chegando na Vitória. Eu já tinha passado, acho que 10 uns quilômetros. 10 quilômetros pra frente, andando. E eu parei na beira do asfalto, tinha um homem lá vendendo os produtos lá. Eu falei, vi onde que eu tô? Ele falou, tu tá chegando em Vitória? Eu falei, mas eu quero ir na esquina Moura. Moço, tá muito pra frente. Tu faz o retorno aqui, tu volta. E ele me explicou como que chegava na minha sogra. Eu sabia, mas como eu tinha me perdido, eu não sabia mais. Sim. Então, e cadê a Márcia que ia se matar? Sim. Eu, a Márcia, saí de casa pronta pra isso, mas Deus não permitiu. E desde aquele dia em diante, eu pedi perdão pra Deus e nunca mais pensei em me matar. Mas daí a gente começou a orar pra Deus levar nós. Daí nós falamos, se nós se matarmos, vamos perder a salvação. Nós não vamos chegar no céu. Não vamos ver a Helena. Então, eu não posso me matar. E a gente começou a orar pra Deus levar. A gente passou, não sei o Mateus, mas eu 6 meses orando. Eu pedi todos os dias pra Deus me levar embora, porque eu não queria mais ficar aqui. Eu não vi mais razão. Aquela dor era tão grande que não achava graça em nada. E quando eu entrava na igreja, era um lugar que eu tinha sido velada. Pra mim era muito difícil cultuar lá. E eu não queria ir pra igreja nenhuma. E eu não queria ir pro mundo também. Que eu já tinha feito os meus propósitos com Deus. Então nós pedíamos pra Deus nos levar. Os dois juntos. Nós dizia pra Deus levar nós dois juntos. Pode ser num acidente, pode ser, o senhor sabe como. Mas leva nós. E um dia, numa live, né, Mateus, tu foi curado da depressão? Foi na pandemia, numa live. Na verdade, eu fui convidado na igreja que a gente congregava para acompanhar uma live, né? E como a gente é convidado para acompanhar a live, provavelmente ela vai falar com as pessoas que vão estar escutando, né? Uhum. Ó, como era ao vivo, né? Mas eu, como era amigo do irmão que ia ministrar a palavra, dos irmãos que estavam fazendo a live, na época da pandemia, saía bastante lives, né? Sim. Uhum. Nas igrejas. Eu me lembro que o dia seguinte a gente ia no médico pedir medicamento para se tratar, né? No dia seguinte, mas naquela noite que eu fui na live, eu recebi, né? Eu vi que o irmão tava curando pregando sobre depressão e naquele momento eu tomei posse, né? Daí, a partir daquela live, eu comecei a melhorar. E daí não fui procurar médico. O médico dos médicos curou. Meu Deus. É porque a gente resolveu seguir os conselhos dos amigos, da família, vão procurar ajuda. Vocês estão na igreja, mas vocês precisam de ajuda. Então vá para um psicólogo, psiquiatra, tomem remédio, se tratem. Vocês têm fé, mas não está sendo suficiente. Deus faz a parte dele, mas vocês têm que fazer de vocês. Os médicos ficaram aí para isso. Então vocês vão procurar um médico, vai procurar um psicólogo, tomem um remédio, um calmante, um remédio para dormir, alguma coisa que ajude vocês. Porque até ali nós estávamos aguentando no osso do peito tudo, que nunca tinha tomado nada. Então, no outro dia, a gente ia pro médico. E provavelmente ia se dopar de remédio e ter uma vida vegetativa. Ou seja, não estava vivendo e viver muito menos depois daquilo, Sim. né? Porque a gente sabe que o remédio para depressão, você acha que fica melhor quando você está sob efeito da medicação. Ele camufla, né? A hora que passou o efeito, tudo aquilo que você sentia vai voltar e vai voltar em dobro. Então, não é uma coisa que cura. Tu vai jogando com a barriga o que tu sente, na verdade. Mas as dores... Eu digo pra você que vai nos escutar, nos assistir. Se você tem dor na alma, a dor da alma, seja por qual motivo for, a dor da alma, só existe um que pode curar e tirar. É o Espírito Santo Consolador. Não há outro meio, não há outro caminho na face da terra. Não há remédio que você possa tomar que vai te curar. Não existe conversa com psicólogo, com psiquiatra que pode te ajudar, mas não vai resolver o teu problema. Então, o Espírito Santo Consolador é o único. Amém. É o único que pode fazer isso. E foi o que o Espírito Santo fez com nós. Mateus foi curado da depressão e eu continuava com depressão ainda. Com muitos problemas relacionados à criança, à gravidez, à chá de fralda, a parto, muitos problemas. E quando surgiu a rádio, e o nosso diretor ofereceu um programa para nós.
E nós pensamos, mas a gente nunca fez programa, a gente nunca entrou no estúdio, a gente nunca falou ao vivo, a gente nunca olhou para as câmeras, a gente nunca falou no microfone. Como é que a gente vai fazer isso? Mas vamos fazer. Então a gente começou a se consagrar, Deus deu o nome do programa, Deus deu a trilha, o louvor do programa, e nós começamos a fazer o programa. Eu me lembro que no dia do programa eu ia chorando até a porta do estúdio, que estava sempre mal. Lá de fora da porta eu secava minhas lágrimas, colocava um sorriso no rosto e abria a programação sorrindo. E lá nós não falava de dor, nem de tristeza, nem de luto, nem de enterro, nem de depressão, nem da Helena. Porque como é que a gente ia fazer um programa depressivo, um programa triste, um programa chorando, um programa demonstrando derrota? Não, a gente era muitas pessoas alcançadas, de várias crenças, de várias religiões, e você tinha que ir lá para levar coisa boa pro lar das pessoas. Ninguém ia querer escutar um programa depressivo, né? Então nós negava-se a nós mesmos, deixava aquele sentimento lá guardado e dava lugar para o Espírito Santo operar. E os programas eram uma glória. Sempre foi uma glória, uma bênção, tinha fogo de Deus naquele estúdio, tinha presença de Deus, tinha língua estranha, tinha É verdade. lágrimas de alegria. Eu sou testemunha. Não era mais de tristeza, aquelas lágrimas. E foi assim que eu saí do maravilhoso. fundo do poço. 3 anos de programação, a gente fez, continua fazendo agora em outra rádio, né? 3 anos de programação, e quando a gente já saiu daí, logo ali no primeiro ano eu já estava liberto. Glória a Deus. Através, Deus foi curando as minhas feridas, eu falando do amor de Jesus para outras pessoas. Eu ajudando outras pessoas, o Espírito Santo ia me O Espírito ajudando. Santo que foi moldando. E foi assim Foi que tirando. a gente se superou. Quando a gente Glória a Deus. vai falar do testemunho da Helena, né? E quem sabe o pessoal que vai assistir nessa live, no começo, quando a gente começa a falar do testemunho da Helena e dos 3 meses, a gente vê na igreja que o pessoal começa a olhar, porque logo vai aparecer a criança, né? Porque conforme o testemunho, foi um testemunho que eles passaram e a criança está viva, né? E a gente cuida na igreja, quando começa a testemunhar, o pessoal começa a olhar, né? Cadê ele? Cadê, né? Deus curou. Daqui a pouco vai aparecer, né? Mas, que nem eu quero falar nessa noite, né? Que a gente, passando por esse momento, a gente fica grato a Deus, porque foi uma maneira que Deus, Ele nos buscou, né? Através da Helena, e que nem a irmã Márcia falou, que quem sabe o pessoal vai assistir e vai dizer, eles não sentem saudade ainda, eles não têm essa dor. A gente tem saudade, sim. Tem dias que bate bastante saudade, né? A gente é ser humano, a gente chora, mas o que Deus nos dá, que é a sua presença, ela enche aquele vazio, né? Que a gente tinha, Glória a Deus. que é a presença do Senhor, né? Tendo a certeza que a presença de Deus, ela está conosco, ela nos enche e nos faz caminhar adiante, né? Amém. Não caminhar chorando, não. Porque eu sempre falo quando estamos ministrando a palavra, que às vezes a gente a gente prega que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva, mas às vezes a gente passou por uma perca, às vezes a gente está passando por uma luta, mas a gente continua falando que Deus cura, que Deus liberta, que Deus salva. Declarando. Porque a gente sabe que Ele faz isso, né? Mas, quem sabe, pessoas que vão escutar, eu creio que o Espírito Santo está tocando no meu coração, que pessoas que vão escutar essa programação, Amém. véu rasgado, né? Vão, através do testemunho, né? Vão se aproximar mais perto de Deus. Amém. Amém. E a gente fica feliz pela vida do Ali, que ele também, quando a gente conheceu, a gente já sentiu a presença de Deus. Eu me lembro que eu falava pra Márcia, eu vou lá falar quase uns 10 minutos, ficava a tarde inteira, né? É verdade. Eu vou ali e já volto. Já volta. E quando ele mandou o convite, né, pra nós estar aqui, através de um áudio, né, senti a presença de Deus, falei pra ele, né, Amém. que a gente fica grato a Deus pela obediência, que o irmão falava, né, que Deus usa um profeta para entregar, e o irmão obedeceu. Hoje é a segunda programação, Segundo né, episódio. Glória a Deus. e a gente fica feliz porque às vezes Deus fala com muitas pessoas e elas não
não ouve a voz de Deus, não escutam. E que nem diz o nosso pastor, né? Para encerrar minha parte, que tem muitas coisas para nós fazer em pouco tempo. Isso, é verdade. Porque a gente sabe que está muito perto a volta de Cristo Jesus, Isso. tudo que está acontecendo. E nós que temos seguindo os caminhos dele, nós temos que correr, né? Fazer bastante coisa para Deus no pouco tempo que nós temos. Amém. E vocês estão nesse propósito, estão fazendo, né? Vocês emanam também a presença do Senhor. Meu Deus. A forma com que ela veio na vida de vocês, ela plantou uma semente, ela deixou uma luz, ela deixou um legado, né? E eu não sabia nem de 1% da história de vocês, e nem diria, né? Porque quando a gente conversa com vocês, como é que eu posso explicar? É algo que nos contagia, a presença do Espírito Santo sobre a vida de vocês. É algo que nos fortalece. E desde o primeiro dia que a gente se conheceu, parecia que a gente já se conhecia há anos, né? Comunhão do Espírito. Comunhão do Espírito Eu Santo. dizia pro Mateus, aquele guri tem algo diferente. Né? Mateus, aquele guri tem algo diferente. Era a comunhão do E Espírito. foi através, né, da loja lá que vocês foram lá e a gente acabou se conhecendo e formou uma amizade, né? E eu louvo a Deus, como eu sempre digo, pela vida de vocês, porque se antes eu tinha já vocês como uma forma de um exemplo, hoje eu tenho mais ainda. Nossa. E com certeza esse testemunho vai edificar muitas vidas. Com certeza o legado dela vai fazer com que pessoas se fortaleçam cada vez mais. Eu já vou sair daqui, já vou sair daqui Olha, renovado, vou sair daqui já querendo buscar mais e mais a presença de Deus, porque é exatamente como vocês falaram. Às vezes a gente acha que tem um problema, né? A gente não sabe da vida do outro, a gente não sabe o que os outros passam, né? E aí a gente acaba ficando pelos nossos problemas, às vezes a gente acaba culpando muitas vezes Deus por coisas tão pequenas, né? E a gente vê que tudo o que Deus faz é por um propósito. Tudo tem um porquê. Só que a gente não entende. Mas lá E na o ser humano frente... quer culpar ou é Deus ou é o diabo. é verdade. Os dois têm as costas largas. É, Se não é culpa de um, é culpa de outro. E Mas a culpa- quando que vai ser culpa nossa? nossa, nunca é. Nunca é Essa culpa é a verdade. nossa. Ah, mas porque foi o diabo, coitado, tá lá, né? Às vezes nem é ele. É verdade. E às vezes Deus não tem nada que ver com isso também. Também. Tem coisa que eu digo, gente, Deus não tem nada que ver com isso. É. Dá licença um pouquinho. É coisa tua, é coisa tua. É. Deus não interfere nas É- nossas decisões. é Nós por temos isso livre-arbítrio. Uhum. É por isso que é muito importante, eu sempre digo, ter o discernimento do Espírito Santo, né? Buscar ter o discernimento para saber aquilo que vem do Senhor, aquilo que não vem, aquilo que vem da nossa alma, né? Porque, que nem você disse, um dos maiores inimigos que nós temos é nós mesmos, é a nossa alma. Porque a nossa alma, ela Ela é grita tendenciosa. por coisas que provêm da carne. Uhum. E o nosso espírito grita por coisas que provêm do Senhor, né? Então, todos os dias é uma briga entre o Espírito Santo e a alma. Só que o nosso livre-arbítrio nos diz aquilo que nós vamos escutar. Se naquele momento nós vamos escutar a alma, ou se naquele momento nós vamos escutar o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos acalma, que nos convém e que nos preenche o vazio. E a alma, muitas vezes, ela é tendenciosa, né? Ela quer expor todos os sentimentos para fora, né? Ela quer, talvez, falando bem num palavreado, vocês poderiam ter chutado o balde, como se diz, né? Ah, não, Mas- Deus não curou minha filha, o que eu quero? O serviço de Deus. Se eu Exatamente. orei, ele levou. Ele Pra levou- quê? Pra que eu que eu vim vou pra igreja pra continuar? perder um filho? Então eu tinha ficado no mundo. Exatamente. né? Mas hoje a gente vê que a vida de vocês foi transformada, tudo tinha um propósito, né? Talvez hoje vocês entendam Entendemos, que- hoje entendemos. aconteceu, né? E que era por um propósito. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês e pelo testemunho de vocês. Nossa, foi. E agora a gente tem uns projetos, né? A gente ajuda as crianças aí. Vamos falar de coisa boa um pouquinho. Essa não é uma live depressiva, né? Não é live de suicida. Essa não é uma live de quem tá no fundo do poço. Daí, Natal, Dia das Crianças, Páscoa, né? Agora a gente tá se preparando para o Dia das Crianças, né? O ano passado a gente conseguiu mais de 250, 300 crianças, né? Que benção. Lá em Santo Anjo nós temos um grupo lá de evento que a gente pega as crianças carentes do município de Santo Anjo, a gente leva para
um lugar com espaço onde tem pula-pula, brinquedos, cachorro-quente. A gente monta uma cesta de doce para as crianças, né? E esse ano a gente está com o segundo ano, né, desse projeto, onde o ano passado a gente conseguiu ajudar aí mais de 250, 300 crianças. Esse ano a gente tem um projeto de aumentar, né? Queremos alcançar 400 crianças. E aumentou a Jesus. equipe. E eu me lembro que o ano passado muitas crianças bem carentes, né? Os nossos colegas lá do grupo levaram para casa depois da festa, né? As crianças falavam que foi a festa mais linda da vida que eles tiveram. A melhor até agora. festa da minha vida, tio. Só isso que falaram já valeu a pena o nosso esforço de... O sorriso de ver uma criança, né? Então, assim, ó, depois desse processo, a gente fomos morar na nossa casa. Deus nos deu uma casa. Deus pagava aluguel, né? Fomos morar na nossa casa em Vitória das Missões. Daí lá que não tinha o nosso ministério, aqui a gente foi o Senhor Jesus mostrou a igreja um ano atrás para o Mateus, em visão, que seria uma igreja, me diz ele, de 2 andares. Eu falei, Deus te mostrou uma igreja que tem galeria, então eu estava pregando nessa igreja que era cheia, embaixo e em cima, a igreja. E a primeira vez que ele colocou os pés lá na igreja, o Espírito Santo confirmou para ele que seria aquela. Um ano depois, a gente está na igreja, então, Pentecostal Última Chamada, e a gente tem culto de segunda a segunda, todos os dias envolvidos no ministério. Nós temos só na nossa região, perto de nós, 4 cultos. A gente ajuda a pastora a atender 2 congregações lá. E estamos com esse projeto de Dia das Crianças, projeto pro Natal, projeto de aniversário da igreja, projeto agora no Uruguai, construindo uma igreja lá. Na madrugada de terça para quarta, segunda para terça, a gente viaja para Artigas, no Uruguai, onde vai ser feita a cobertura da igreja, né? Dia 29 de outubro já é pré-inauguração do nosso ministério lá. Nossa, que A gente trabalha também para angariar fundos, vai fazer serviço braçal, vai para transportar. Eu sou a motorista da vez. E a gente está com vários projetos envolvidos na obra do Senhor todos os dias. Saímos para fazer campanha, convite para pregar, cantar. A gente sempre está em vários lugares que nos convidam. Fizemos um voto que nunca vamos dizer não. Amém. Todos os convites que abrirmos porta, a gente vai. Com a permissão do nosso pastor, a gente leva tudo ele. Se ele permite, nos libera, nos abençoa. A gente aceita o convite, então vai. Temos culto todas as noites e 2 tardes por semana. Então, a nossa vida hoje é na casa de Deus. Eu e o Mateus não trabalhamos de carteira assinada. A gente vive pela fé, vive muito bem, graças a Deus. A gente vive melhor hoje do que aqui, que eu tinha 3 empregos, ele tinha 1. A gente não vivia bem como a gente vive lá hoje, graças a Deus. Deus não deixa nos faltar nada. Trabalhamos por lá, bastante, muito, mas não assinamos carteira para ficar disponível. A gente é disponível para o Senhor 24 horas por dia. Então, onde chamar, a gente vai. Procura ajudar aonde pode, e hoje em dia estamos felizes, pregando, cantando e ajudando as pessoas todos os dias, vivemos uma vida feliz. Que nem o Matheus falou, sentimos saudade, sim. Eu acho que uma mãe e um pai a perda de um filho vai doer sempre, é eterno, mas a gente aprendeu a ter a nossa fé maior que a nossa dor. Amém. Então, quando você aprende a ter a fé maior do que tudo, você vai embora, nada pode te parar, como eu falei. Então a gente serve o Senhor com alegria, com gratidão, entende por que a Helena veio, por que ela foi, entende os propósitos do Senhor. Jesus aceitou a vontade dele. Tivemos muitas lutas, muitas depois disso, mas a gente sabe que desde que a gente esteja na dispensação da graça, fazendo a vontade do Senhor Jesus, com ele no nosso barco, a gente não afunda. Glória É o a Deus. principal. Verdade. Então dizer para você que não importa o que você está passando, o que você passou, que quem sabe você vai passar no dia de amanhã. Qualquer situação que você esteja, você não está sozinho. O Senhor Jesus te ama, você é especial, e quando você não puder andar, ele vai te carregar no colo. Quando você precisar de um ombro amigo, ele vai segurar a tua mão. Amém. Porque ele é maravilhoso. Glória a Deus. E ele espera você de braços abertos todos os dias. Então não importa como você esteja. Importa que o Senhor Jesus tem planos e sonhos e projetos muito maiores do que os teus. E você pode sonhar sim, que o Senhor Jesus sonha contigo e ele realiza todos. Então, se você está precisando de algo na tua vida, ou para tua família, ou para alguém que você conhece, a Bíblia diz que tudo que pedir em oração, se você crer, você vai receber. É verdade. Então, converse Aleluia. com o Senhor, ele é teu melhor amigo, ele te escuta, ele te compreende, ele não te julga. Mas eu quero dizer para você que hoje você tem um advogado que intercede com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo ao nosso favor. Hoje, amanhã ele vai ser juiz.
Então que você não espere esse dia chegar. As portas de salvação estão abertas hoje, o Senhor Jesus quer te receber, Ele tem um lugarzinho preparado para você lá no céu. Hoje você é criatura do Senhor, mas Deus quer te ter como filho. E você, sendo filho, você tem direito a uma herança, que é uma morada lá no céu com o Senhor Jesus. Os sinais estão acontecendo, o apocalipse está acontecendo, as coisas estão, que nem a Tice falou, o mundo jaz no maligno, mas nós não somos do mundo. Nós somos do Senhor Jesus. E antes que isso fique de mal a pior, o Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Ele está às portas, Ele está vindo. Então você se prepare, corra para uma igreja mais próxima, converse com um pastor da tua confiança, vá numa igreja que você se sinta bem, mas guarde a palavra do Senhor Jesus. Guarde, siga ela todos os dias e tenha Deus como propósito na tua vida. Tenha Ele como uma referência, tenha Ele como prioridade. A partir do momento que você ter o Senhor Jesus como prioridade, as demais coisas todas vão ser acrescentadas. Amém. E essas coisas são casas, são carros, são roupas, são emprego, é alimentação, é a saúde, é a salvação da tua família, é aquela casa que você quer ter melhor, é aquela cura que você precisa para um parente, é aquele livramento de um vício que você não vê a solução, quando que ele vai parar com isso, quando que ele vai mudar, mas o Senhor Jesus transforma. Você está vendo aqui, nós uns ex-cachaceiro, falando bem no português, e hoje estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus e dizer que Ele é maravilhoso. Então que você fique com essa palavra e você não perca a fé. Amém. Glória a Deus. Receba então essa palavra em nome de Jesus e agradecemos vocês pela presença, por terem aceitado o convite. Tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas. Olha, Amém. Foi bênção essa noite, gente. Eu tô até agora absorvendo tudo. E eu vou dizer, vocês são guerreiros do Senhor. E a força que vocês passaram nesse podcast, nesse momento, que as pessoas que estão assistindo, elas consigam captar, consigam se ligar nessa força e que ela venha a ser passada. Porque o único que pode dar essa força, que deu essa força para vocês, foi Deus. É verdade. Que é Ele que nos sustenta com a destra dele, é Ele que é o nosso pilar. Se esse pilar se desmoronar, nós não sobramos nada. É verdade. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Assim encerramos mais um episódio.